Bom dia, na graça maravilhosa de Jesus. Você possa ter a paz celestial, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades. Que Deus te conceda esta graça, de mesmo estar em turbulência, poder ter paz. Aquela mesma paz que estava no coração de Paulo quando ele estava no barco, indo para Roma. Ele estava seguro, ele não tinha temor, ele sabia que Deus era com ele, estava nele. Bem, eu quero falar um pouquinho sobre conselhos cristãos. Existem dois provérbios, muito popular, né? Claro que a Bíblia também traz provérbios de Salomão em relação a conselhos, né? Na multidão de conselheiros há vitórias e assim sucessivamente. Comum entre todos é: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas tem um outro que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Então são dois provérbios populares assim, né, dentro da nossa vida cotidiana. Não sei se em todas as regiões do país, por ser muito grande o Brasil, e às vezes tem costumes numa região e não tem em outra. Assim como a fonética, modo de pronunciar palavras, né? Uns puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Mas são todos brasileiros, né? Graças a Deus, não mudando as colocações e os sentidos, está tudo bem. Eu quero tomar Hebreus capítulo 13. Aqui na minha Bíblia, exortações. Eu coloquei o título de conselhos, mas aqui está exortações à vida cristã. Então vamos ver alguns conselhos que Paulo nos traz. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Bom, isto é uma coisa essencial. Por isso que às vezes não é apenas um conselho, pode ser uma exortação mesmo, né? Porque se nós deixarmos escapar a nossa capacidade de amar fraternalmente uns aos outros, nós estamos deixando escapar a nossa fé cristã. Por isso são conselhos cristãos, exortações à vida cristã. Então não está direcionado realmente este versículo a toda a humanidade, porque nem todos são cristãos. De verdade, são cristãos por título, né? Porque existem várias religiões no mundo. Existe o budismo, existe os maometanos, existe tantas outras, eu não consigo citar aqui, dá tantos exemplos, né? E o judaísmo também, por exemplo, e o cristianismo. Agora, entre todas as religiões, até onde eu sei, o mais dividido chama-se cristianismo. Hoje já o termo é um pouco mudado, né? Evangélicos. Mas por quê? É porque eles não obedecem à Bíblia. Os evangélicos não obedecem à Bíblia, por isso são tão divididos. Porque vão surgindo coisas na vida que levam as pessoas a deixarem de seguir a Bíblia para seguir coisas extras bíblicas. Eles não deixam de ser cristãos por títulos. Mas cristãos é quem tem Cristo em si. Mas eles têm alguma coisa e acham que tem Cristo, então são todos cristãos, né? Só que os maometanos estão todos fiéis a Maomé. Então os budistas são todos na doutrina de Buda. E assim sucessivamente, né? Os judeus, o judaísmo, eles são ferrados, né? O judaísmo. Quem é judaísmo, quem é cego o judaísmo segue.
Agora, este conselho primeiro aí, permaneça o amor fraternal. Não permita que nada entre em seu coração e tire de você o amor fraterno para com os irmãos, para com o seu próximo. Se isso aí acontecer, corra rapidamente aos pés de Cristo e busque novamente este amor. Porque sem o amor, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Ora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Se você perdeu o amor, você perdeu o melhor de tudo. O melhor de tudo. Nós poderíamos ficar aqui neste conselho aqui todo o nosso tempo, falar sobre isto, mas vamos um pouquinho mais adiante. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem saber hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados e dos maus tratados como sendo vós mesmos também no corpo. Então, o amor leva a gente a fazer isto. Querer o bem sem olhar a quem. Mas o camarada fez isso, o amor leva você a orar por ele para que Deus leve ele ao arrependimento. Para que Deus o ajude. Se ele fez um erro, o amor não quer dizer que ele não tenha que pagar a pena. Cumprir o seu tempo ali, que a lei exige. Praticou um erro, pagar por aquilo um tempo. Isso não quer dizer que se você ama, você não vai deixar seu filho ser o que ele quer ser fora das linhas. Você vai lutar para ele voltar para as linhas. Então você, quando ele vai para a cadeia, a mãe e o pai sofrem com ele, mas ele, se é um bom pai, ele entende que ele está simplesmente pagando por um erro cometido. E é tão bom quando a pessoa paga a dívida e aprende a lição. Então veja que conselho maravilhoso. Agora veja o verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, casamento, bem como leito sem mácula. Agora, o que as pessoas preferem? Macular suas vidas, os homens, as mulheres, preferem às vezes macular suas vidas na prostituição, no adultério. Mas o conselho do apóstolo para os cristãos, que têm Cristo em si, não perca isto. Não dê lugar ao Satanás, não dê lugar ao diabo para manchar o teu corpo, manchar o teu leito, destruir teu casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê, Paulo? Pois os devassos e os adúlteros Deus os julgará. Vejam, porque todo erro tem sua consequência, e depois na hora de pagar, aí a coisa é, como já falamos antes, né? Melhor pagar o preço enquanto se pode pagar. Então, oremos por todos, para que Deus dê a graça a todos e traga ao coração de todos o arrependimento, para buscarem o acerto enquanto há tempo. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Confia no Senhor, descanse no Senhor, trabalhe com honestidade, com firmeza, com perseverança, busque honestamente melhorar o seu salário, isso não é pecado não. Veja que a corrupção no tempo de Jesus, João Batista, aqueles soldados perguntaram para ele, e nós que faremos, João? Contentai-vos com o vosso salário, quer dizer, não vai extorquir ninguém, não vai passar o próximo para trás, enganar para ganhar um pouquinho mais. Como ouvimos o pastor Adriano dizendo, né? Não seja
pensando que não importa o meio, importa é o fim. Maquiavel, né? Maquiavélico. Pensa aí, não, o importante é eu ganhar, não importa o fim, não importa o meio, né? Mas importa sim. Deus o julgará. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo, Ele disse isso para você, Ele está dizendo agora. Você quer ouvir a voz de Deus? Então as pessoas ficam aí, vai em reuniões para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está aí na Bíblia, gente. Será que as pessoas não podem compreender isto? Meu Deus, tenha misericórdia de nós. A voz de Deus é esta, meu irmão, minha irmã. Não adianta você procurar outra. Eu estou pensando em arrumar outra mulher, já estou com outra mulher. Você quer ouvir a voz de Deus se isso é correto? Não é correto, está escrito, não adianta você fugir. Fugiu da Bíblia, fugiu de Deus. Aí vai para o monte, vai cantar na igreja, vai bater palmas, vai saltar, vai pregar e está achando que todo mundo olha para ele e acha que ele está perfeito. Na verdade, não está diante de Deus. Diante dos homens, sim, pode até enganar as pessoas, tapear as pessoas, ensinar falsas doutrinas, mas não está certo, está errado. Então seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. E aí no verso 6, que é até onde a gente vai nesses conselhos, Paulo deixa um conselho aqui, que nós devemos reconhecer o poder de Deus, a proteção de Deus. Ele fala de uma forma muito maravilhosa. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Então você vai deixar de ser servo de Deus para ser servo do homem? Deixar de temer a Deus para temer o homem? Mas eu não vou ficar mais nisso, fulano falou que é assim, o Beltrano disse que é assim. Não, você não tem que preocupar com o que o fulano, o Beltrano, o ciclano diz, não. Você tem que observar o que diz Deus. Mas o profeta lá falou assim. Se ele falou o contrário à Bíblia, não foi Deus que falou na boca dele. Aí ele falou que isso quer dizer isso. Se ele falou de acordo com o pensamento dele, ele não falou com a boca de Deus, ele falou com a boca do homem. É mentira, vai falhar, vai estar em contradição com as Escrituras. Gente, é muito simples isso descer no coração e você, o que a Bíblia diz sim, é sim. O que a Bíblia diz não, é não. A gente cantava o corinho, seja pois o teu falar, sim, sim, não, não. Então, seja pois, Jesus ensinou isso. A gente ouve isso, mas isso parece que não entra no coração. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Agora, Paulo, os guias estão todos corrompidos, avarentos. Então, se ele é avarento, se ele é adúltero, se ele é metido na política, se ele como diz, se ele é mais mundano do que cristão, observe. Se você vai imitar alguém, o que você tem que observar naquela pessoa se você é um cristão? Você vai conhecer pelas suas obras, pelos seus frutos. Quando nós deixamos alguém porque não era digno da nossa confiança, nós somos injuriados, condenados, abandonados, xingados de Satanás, de isso, aquelas coisas. Mas é por quê? Nós vamos seguir uma pessoa ao qual os nossos olhos foram abertos para ver que são falsos, que são mentirosos? Você vê as coisas e deve procurar seguir aquilo que a Bíblia diz.
Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então essas doutrinas de arrebatamento, essas doutrinas de Apocalipse, deixa as pessoas todas assustadas, com medo. Mas não tem que você ficar com medo, você tem só que ter o autor da Bíblia no seu coração, amar a Ele, reverenciá-lo a Ele, e Ele cuida de ti. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Pai, ajuda os nossos irmãos em todos os lugares, as nossas irmãs, ajuda os enfermos, os aflitos, os necessitados, os indecisos. Abra-lhe os olhos para que eles possam ver, abre-lhe os corações para que possam receber a Tua palavra como de fato ela é. Em nome de Jesus Cristo, amém.